Partimos agora para máximo divisor comum, MDC. É bem semelhante ao MMC, a questão de um detalhe, né? Também se tratamos aí na imagem dos bebezinhos, que é o começo da nossa atividade, é o básico, o princípio. É o maior divisor que existe simultaneamente em todos os divisores dos números analisados. Então, se compara dois números, pega a lista de todos os divisores desses números, igual a gente já fez alguns exemplos no início dessa aula. O maior que for comum, que for igual, que se repetir nas duas listas ou nas demais listas de divisores, vai ser o MDC, vai ser o maior divisor comum. Aqui coloquei errado, ignorem, tá? A definição do outro. Calcule o MDC dos conjuntos de números a seguir. Se necessário, descreva os divisores de cada número. Então aqui já parte um pouquinho mais difícil, né? A sequência com vários números. Mas é análogo ao MMC, também é simplesinho. 3, 6 e 9. Então já vamos fazendo mentalmente, né? Quais números que dividem simultaneamente 9, 6 e 3? São o 3 e o 1, o 6 é 1, 2, 3 e o 6, o 9 é 1, 3 e 9. Então se a gente for ver, comparar, os dois únicos que dividem os dois é o 1 e o 3. Só que o 1 é menor que o 3, então a gente pega o 3. Então o maior divisor comum da letra A vai ser o 3, por exemplo. Né? E tem o 7 e o 10, para analisar na letra B, 10, 15, 30, 22, 121, 55 e assim por diante. Essa letra F, eu coloquei a setinha aqui para lembrar que é tudo isso, tá? Tudo essa parte aqui é a letra F. Justamente para vocês não se espantarem, né? Ver uma sequência gigantesca de número aqui, mas aí ver, e às vezes ela é mais fácil do que alguma que tem menos números, né? Então a quantidade não influi diretamente na dificuldade de um exercício. E aqui uma dica importante, várias, né? Ó, como eu costumo resolver a parte de faturação, a parte de faturação não, a parte do MDC, que a principal delas é usando a faturação. É um método 100% eficaz, ou seja, dá certo em todas as vezes. Pode ser mais trabalhoso, pode ser mais complicado, mas sempre dá certo. Então, por via das dúvidas, use a faturação. Busque os números primos. Isso reduzirá as opções e poupará tempo. Por quê? Porque o primo ao 7, por exemplo, ele só é divisível por 1 e por 7. Então, o maior divisor comum a ele, qualquer outro número, vai ser ou 1 ou 7 e só, não tem outra opção. Aqui só restou duas opções, duas alternativas. Vamos pegar, por exemplo, o outro número aqui. Da mesma forma, o 34, por exemplo. Só 34, 17, 2 e 1. Ó. O 17 é primo, então a gente já olhou para o 34 sabendo que ele era múltiplo de um primo já de cara, né? O 17 é primo. Então reduz bastante as chances nessa sequência que é grande, né? Um spoiler para resolução dessa. Em grupos com 3 ou mais números. Olha lá, vamos para essa que aqui temos várias opções, né? Várias alternativas que correspondem. Só a letra B que tem 2, o resto tem tudo 3 ou mais números. Comece analisando pelos menores e, né, analisando em grupos com 3 ou mais números. Comece analisando pelos menores. Então, sempre que tiver mais 3 ou mais números, é melhor pegar os menores números para analisar. Pegar o 3, pegar o 7, aqui no caso só tem 2, né? Mas, pegar o 3 e o 6, pegar o 10 e o 15, o 22 e 55, o 45 e o 27, ou 27 e 36, o 2 e o 4, ó, veja que tem um 4 aqui no meio da sequência, né? 2 e 8, 2 e 16, por exemplo, 8 e 16, são números pequenos. Então sempre que for menor é mais fácil, porque os menores têm menos divisores, simplesmente, é direto, é intuitivo. Se tem menos divisores, vai ser melhor para a gente trabalhar, tem menos opções também, vai nos poupar tempo. Separe e calcule em subconjuntos primeiro. Então, antes da gente já querer calcular o MMC ou MDC de todos os números do conjunto, vamos separar em subconjuntos. Se a gente conseguir pegar um conjunto com dois números em que só tem uma opção de divisor comum aos dois, para o conjunto inteiro vai ter que ser essa. Se não for essa, vai ser 1, né? Porque em todos os casos, o 1 é um candidato, mas ele é o menor, não é o maior. E a gente busca aqui sempre o maior.
por causa do MDC, né? Maior divisor comum. Então, se a gente for analisar aqui, seguindo essas dicas, ó, na letra C, 10, 15 e 30. Vamos comparar só o 10 e 15. A gente já sabe que é um subconjunto menorzinho, né? O mínimo, o maior divisor comum dos dois é 5. De cara, né? 10 e 15. Porque o 10 só é divisível por 1, 2, 5 e 10. E o 15 por 1, 3 e 5 e 15. Então, analisando essas duas linhas de divisores, comparamos que é o 5. Daí, depois disso, expandimos para o conjunto inteiro, conjunto maior, com o 30. Então a gente pega o MDC desse, que é o 5, e vê o 5 e o 1, né? São as duas opções que a gente tem, mas o 5 é o maior, e joga para o conjunto completo, com o 30. Os divisores de 30 a gente já viu, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Comparando com as opções que a gente tinha, bate o 5. Então permanece o 5. O 5 é o maior divisor comum a ambos. Aos 3, no caso, ao conjunto inteiro. Vai ser a resposta da nossa letra C. Beleza? Vamos resolver esses, então. Aqui eu coloquei mais alguns casos. Para praticar bem. Eu gosto de colocar bastante exercício, bastante exemplo, que daí vocês vão ter material para estudar, vão ter por onde se aprofundar, né? Se basear para fazer os exercícios. Vamos continuar agora aqui. Dei um jeito de arrumar um rascunhozinho pra gente resolver. Não estava previsto pra fazer tão já, né? Essa vai ser uma dificuldade na nossa disciplina, principalmente matemática, né? E eu que tenho bastante dificuldade. Mas acho que por aqui eu consigo colocar uma equaçãozinha. Vamos ver. A gente vai resolver a letra A, né? Letra A, 3, 6 e 9. É simples, se a gente for analisar, a gente já tinha feito de cabeça, né? Os múltiplos do 3, 6 e 9 é o 3, é os divisores, desculpe. 1 e o 3 pro 3, 1, 2, 3 e 6 pro 6, 1, 3 e 9 pro 9. Então a resposta é 9. 3, desculpe. Para o MDC nesse caso. Na letra B, entre 7 e 10, então os divisores de 7 são 1 e 7, e os divisores de 10, a gente já tinha comentado, né? 1, 2, 5 e 10. Portanto, os divisores que são comuns a eles, a gente pode analisar aqui, né? O 7 não está nessa lista, o 2, o 5 e o 10 também não está naquela, então só sobrou o 1. Então o maior divisor de todos, esses aqui, é 1. Na letra C, 10, 15 e 30 a gente tinha analisado, né? É o próprio 30. Eu não vou voltar aqui porque vocês têm aula gravada, mas se tiverem alguma dúvida, podem mandar depois, a gente repaz, faz com mais calma, sei lá. E tenta melhorar para as próximas vezes. 22, 121 e 55. Então, no primeiro caso, né, a primeira dica é escrever os divisores, né, um jeito fácil. A gente coloca aqui 1, 11, que o 11 é primo, né, então ele também é par, então ele é divisível por 2. Essa seria a nossa sequência. Então já resultou por ser o menor deles, né, lembrando da nossa dica aqui. Começa analisando pelos menores. Então só sobrou 4 opções, o MDC vai ser um desses 4. Sendo que 1 é 1, né. Agora a gente pode partir para os próximos. O número 121, se a gente fosse olhar, também daria para começar por ele, porque tem bastante primo nele, que é o 11, né, é o próprio 11. Então, 11 vezes 11 que dá 121. Reduz as nossas possibilidades a apenas 3. Agora fica mais fácil de resolver. Comparando esses dois, só o 1 e o 11 são comum, né? Não tem 2 e 22 nos divisores de 121, assim como não tem 121 nos divisores de 22. É uma curiosidade, né? Fácil de perceber. O resultado que a gente está procurando aqui vai ser sempre menor ou igual aos números que estamos comparando, né? Nunca vai ser maior, ao contrário do MMC. Qual que falta agora? O 55. Opa. 55 é 1, 5, 11 e 55. Porque 5 vezes 11 dá 55, né? Então esses são os divisores de 55, 4 opções também, simples. Comparando entre eles, o 11 está presente em todas, né? Então por que a gente não podia falar o 11 de cara? Ele não tinha feito a última. Se o último não fosse divisor de 11, seria 1. Mas como o último é divisor de 11, então é 11. Então a resposta é 11. Dá até pra deixar marcado aqui, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Destacar, beleza. Tentar ser rápido, né? Porque essa é mais demorada. Na letra E, 63, 36, 81, 45 e 27. Temos 3 ou mais números, vamos começar analisando pelos menores, que é o 27 e o 36. Então, os divisores de 27 é 1, 3, 9 e 27. Não deixei passar nenhum, acho que são esses. Aqui dá pra dar um enter, que é mais fácil. Beleza. 1, 3, 9 e 27. Quais são os divisores do próximo? O próximo é 36. 1, 2, 8, 9, 36. E deixamos passar vários, né? 4, por exemplo. 18. E acho que é isso, né? 2. Mas veja que deu uma lista muito grande, né? Então mesmo sendo um número pequeno, ele não tem muitos primos na sua composição. Né? Opa, se ele é por 9, é o 3 também, né? E agora sim. Geralmente você analisa até a metade do número, né? E daqui pra lá, todos eles são divisíveis por um desses. Então beleza. Depois do 36 temos o 45. E agora a gente já pode começar a analisar, né? Daqui o divisor é 1, 3 e 1, 9, que é semelhante a esses dois, então a gente vai focar nesses, né? São as únicas 3 opções que nos restaram. O 45 também é divisível por 1, 3 e 9. O 45.
E tem mais, né? Só que a gente não vai precisar analisar todos, porque daqui a gente já reduziu apenas 3 opções. Então já tá mais fácil. Vamos colocar sublinhado, né, pra ficar em dúvida. Ainda não chegamos a uma conclusão. A gente analisa todos os outros daí, o 63. Então por que a gente não podia falar o 11 de cara? A gente não tinha feito a última. Se o último não fosse divisor de 11, seria 1. Mas como o último é divisor de 11, então é 11. Então a resposta é 11. Dá até para deixar marcado aqui, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Destacar. Beleza. Tentar ser rápido, né? Porque é assim mais demorado. Na letra E, 63, 36, 81, 45 e 27. Temos 3 ou mais números, vamos começar analisando pelos menores, que é o 27 e o 36. Então, os divisores de 27 é 1, 3, 9 e 27. Não deixei passar nenhum, acho que são esses. Aqui dá para dar um Enter, que é mais fácil. Beleza. 1, 3, 9 e 27. Quais são os divisores do próximo? O próximo é 36. 1, 2, 8, 9, 36. E deixamos passar vários, né? 4, por exemplo. 18. E acho que é isso, né? Vários. 2. Mas veja que deu uma lista muito grande, né? Então, mesmo sendo um número pequeno, ele não tem muitos primos na sua composição. Né? Opa, se ele é por 9, é o 3 também, né? E agora sim. Geralmente você analisa até a metade do número, né? E daqui para lá, todos eles são divisíveis por um desses. Então, beleza. Depois do 36, temos o 45. E agora a gente já pode começar a analisar, né? Daqui, o divisor é 1, 1, 3 e 1, 9, que é semelhante a esses dois, então a gente vai focar nesses, né? São as únicas 3 opções que nos restaram. O 45 também é divisível por 1, 3 e 9. O 45. E tem mais, né? Só que a gente não vai precisar analisar todos, porque daqui a gente já reduziu apenas 3 opções. Então já está mais fácil. Vamos colocar sublinhado, né, para ficar em dúvida. Ainda não chegamos a uma conclusão. A gente analisa todos os outros daí, o 63, o 81 e acabou. E todos eles são divisíveis por 9. Ah, eu não consigo. Tá. Não sei porque não está alinhando aqui. Enfim, com tab, né? Esse daqui também é divisível por 1, 3, 9, 63 e outros. Não vamos nos ater a isso. Aqui também, para ganhar tempo, né? 1, 3, 9 e 81. Portanto, o maior, né? Poderia ser o 3, poderia ser o 1, mas o maior deles é o 9. Então, o 9 se repete em todos, ele vai ser nosso escolhido. Vai ser o maior divisor comum de todos eles. Passamos para a próxima letra. A F é a mais fácil de todas, né? Eu já fiz pensando nisso, conforme comentei com vocês. Tem o 2 aqui, né? O 2 só é divisível por 1 e por 2. Vocês já podem ter previsto isso, né? Visto que a resposta ou vai ser 1 ou vai ser 2. Então ficou mais fácil. Tem algum que não é par? Porque todos eles, se forem par, é divisível por 2. Se não forem par, é 1. Não tem nenhum que não é par. Então a resposta é o próprio 2. Pegaram esse? Parece fácil, né? Mesmo tendo um monte aqui, foi rapidinho da gente resolver. Se não, mais rápido. Se não tivesse o 2, a gente olharia para o 4, que é 1, 2 e 4. E teria algum que não é divisível por 4? A gente já ia de cara olhar aqui, será o 78. O 78 não é divisível por 4, que 60 é e 18 não é. É uma lógica que eu uso, né? Então, se não é divisível por 4 todos os números, então só olha para o 1 e para o 2. O 1 é e o 2 também, todos eles são pares.
Então, no caso, também seria 2. Mesmo que não tivesse o 2 aqui, o maior divisor comum dessa sequência de números, desse conjunto, seria o 2. Beleza? Vamos passar agora para o próximo slide. Na letra G. 512, 832, 64, 128, 256 e 16. Só analisando assim os números, olhando para eles, vocês lembram de alguma coisa? Faz parte da vida de vocês esses números? É conhecido? Usam bastante? No dia a dia, sim, fácil notar, né, que eles são os números de memória, né? A capacidade do tamanho de armazenamento dos nossos arquivos. 8. Coisa. Já dei um spoiler do próximo slide. O, o 8 aqui é a quantidade de bits que tem num byte. E assim por diante, né? Aqui 16 é o dobro de 8, né? 2 bits, 2 bytes. 32 são 2 elevado à quinta, né? São 5 bytes, por exemplo. E aqui todos eles são na potência de 2. 2 ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e acabou, né? Até 2 na 8. Então, então aqui, se a gente fosse analisar um por um, a gente ia pegar o 8, 16 e assim por diante. Sabendo que todos eles são vezes 2, o anterior, então dá pra gente partir que todos eles são múltiplos do 8, né? Você pode pegar o 8 e multiplicar por 2, chega no 16. Multiplicar por 2, chega no 32. E assim por diante, vai chegar em todos eles. Então, o 8 é o que divide todos ao mesmo tempo. É o maior divisor comum. Que o 4, 2 e 1 também daria, né? Mas o maior é o 8. Que a gente começa, seguindo a nossa dica, pegando o menor dos números do conjunto, né? Que é o 8. Então, a resposta é 8. Vou colocar com realce aqui. Beleza. Na letra H, 34, 85 e 68. Lembra que eu falei de procurar os números primos, né? Então, nessa alternativa aqui, a gente já olha direto para os 17, que é metade do 34, é um primo. E o 34 só dá para dividir por 2, por ele mesmo e por 1, além do 34. Então, o 17 vai ser um candidato grande na nossa lista. Se não for ele, ou o 34, vai ser o 2, né? Ou 1. Vamos colocar aqui então. 1, 2, 17 e 34. Os demais números, o 68 é múltiplo do 34, né? Então ele é o 1, o 2, o 17, o 34 e isso vezes 2, que dá o 68, que é ele mesmo. O 85, se a gente for analisar desse ponto de vista do 17, é o 68 mais 17. Então seria quase os mesmos divisores daqui, só que não dá para multiplicar, né? Mas está na tabuada 17 também, que é 17 vezes 5, né? Beleza. Se tá o 17, tá o 1, não é par, não tá o 2, tá o 17, não tá o 34, porque é 17 vezes 5, né? Então tá metade do 34. Duas vezes e meia, né? O 34. 2 vezes 34 dá o 68, mais metade do 34 dá o 85. Então não entra aqui, porque o resultado da divisão tem que ser inteiro. Lembrando que os divisores estão sempre no grupo dos inteiros. 1, 17 e 85. E o 5, né? Opa, faltou o 5 aqui. Todo número que termina em 5 ou 0 é divisível por 5. E nesse caso a gente sabe que 17 vezes 5 dá 85, né? Beleza, então o maior divisor comum entre eles é o 17. Que era a nossa suspeita já desde o início, né? Por ser o primo. E 120 e 2020. Então todos eles terminam em 0, já dá pra gente chutar o 10.
que já é maior que o 5, né? Então 5 é um divisor comum dos dois, mas o 10 também. O 10 já é maior, já temos o 10. Porém, o 100 a gente sabe que é 5 vezes 20. E o 2020 também é divisor de 20, né? Dá 100 vezes mais uma. Então 101 vezes 20. Então de cara já, de cabeça, por isso que esses slides não estava pensando em usar o rascunho, que já mentalmente a gente resolve esse exercício. Já sabemos que o maior divisor comum entre esses três números é o 20. Analisando sempre partindo do ponto de vista do menor número primeiro. Aí, agora sim. Na letra J, tem uma sequência de números aqui, vamos buscar os menores. 8, 16, 20 e 24. Então, ó, como tem o 20 é só divisível por 1, 2, 5, 10 e 20. E tem o 8, que o 8 é só dividido por 1, 2, 4 e 8. Vamos colocar eles aqui. A cabeça vai mais rápido que a mão, né? 1, 2, 4 e 8. E o 20. 1, 2, 5, 10 e 20. Beleza. Comparando essas duas sequências de divisores, a gente chega à conclusão que só pode ser 1 ou 2, né? São os únicos dois que aparecem nas duas listas de divisores. É sempre bom achar esses pares de números que são diferentes também, né? Que tem divisores, que tem poucos divisores em comum, que daí facilita a nossa vida. Agora só vamos olhar se todos são pares. Se todos forem pares é o 2. Se algum for ímpar é o 1. Como podemos ver, todos são pares. Então é o 2. Vou colocar aqui. Realçado e negrito. Estamos quase finalizando esses exemplos. Na letra K. Todos terminam em 10. Já vemos que o mínimo é o 0 aqui, né, deles. E tem o 70. Oh, coisa. Desculpem. O 70, ele é divisível por 10 e por 7. Daria para colocar os outros dos 70, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o 1, o 7, o 10, o 70 e tem outros. Por exemplo, o 3, o 5, mas a gente não vai procurar outros se a gente quer os maiores, né? E a gente olha que tem um primo aqui grande, o 7. E 7 vezes 10 já dá 70. E maior do que isso, só temos o 35, né? Justamente por ele ter um primo, né? Ter o 7 aqui. O 2, né? É um número par. Então a gente já sabe que o 10 é divisível de todos eles. Se o 10 divide todos eles, esses números aqui a gente não tem muita importância a ser analisado. São menores, a gente está procurando o maior. E acima do 10 só tem o 35, né? Então, se o 35 não é divisor de todos eles, como é o caso do 40, a gente já sabe que vai ser ou 10 ou 1. O 40 aqui, por exemplo, é 1, daí partindo para o 10, né, já pulando todos os menores aqui, intermediários, 10, 20 e 40, que é o menor deles. Então, seguindo aquela outra dica lá, que em conjuntos grandes, procura usar os menores números. 40 e 70. Então, usamos a dica do primo e a dica do menor número. Comparando as duas linhas de divisores, o 10 é o único que é em comum entre eles. Como a gente sabe que o 10 já está em comum entre todos os outros, que terminam em 0, o maior divisor comum aqui deste é o 10. MDC deste exercício. Sim. 243, 27, 900. De cara já vemos que o 3 é muito comum a eles, né? Intuitivamente, devido à experiência nossa, sabemos que o 3 é bastante divisível deles. Ah, mas como que a gente sabe quais são os divisores do 3? Se a soma dos algarismos dá 3. Então, por exemplo, aqui, 729. 7 mais 2 mais 9 é igual a 18. E 18 é dividido por 3. Né? Então, se ele é divisível por 3 resulta num número inteiro, ele é o número em si é divisível por 3.
Mas além do 3, chama atenção duas vezes do 3, né? Ou melhor, 3 repetido, né? 3 vezes 3, que é o 9. Veja aqui. Se eu dividir 729 por 3, 243 por 3, 900 por 3, será que ainda permanece divisível por 3? Que o 27 e 81 a gente já sabe, né? Se a gente for relembrar mais a fundo, fazer a tabuada dos números maiores aí, a gente vai ver que todos eles são múltiplos de 3 na sequência. Então, são os expoentes do 3. Onde o 27... Por que eu coloquei... Calma, me empolguei. O 27 é 3 ao cubo. 3 a quarta vai ser 81, né? 81 é igual a 3 na quarta. O 243 é o 81 vezes 3, ou seja, é o 3 na quinta. E o 729 é o 243 vezes 3, que vai ser 3 elevado a sexta. Perceba que aqui tem uma análise interessante, né? Todos eles são múltiplos de 3 e, consequentemente, tem essa forma bonitinha aqui exponencial. Todos eles têm a mesma base, que é a base 3. E o 27 vezes 3 dá 81, e vezes 3 dá 243 e assim por diante, então o 27 divide todos eles. Porque se eu dividir qualquer número desses por 27, vai resultar em um produto de 3. Logo, o 27 é o nosso maior divisor comum deles. Claro que se a gente tentar o 81, né, ele não vai dar certo por causa que o maior número que a gente tem é 27. Então, é no máximo 27. Sempre que a gente olhar uma sequência de números, um conjunto, lembrando que o maior divisor comum vai ser no máximo o menor número deles, né? No caso é 27. Então a nossa resposta é o próprio 27. Vamos marcar ela aqui. Ok, finalizamos isso, até que enfim, vamos partir para a próxima agora. Vamos para o próximo slide. Evidência. Agora sim,